para todo mundo. Meu nome é Larissa, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do HC e eu vou apresentar um artigo que eu escolhi junto com a doutora Juliana Silva Barra, que é professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. O artigo que a gente escolheu para apresentar hoje é esse. Ele pretende abordar o uso da progesterona vaginal para prevenir parto prematuro recorrente em mulheres com uma gestação única e história prévia de parto prematuro espontâneo. É uma revisão sistemática com meta-análise. Os autores é o Agustin Conde Agudelo e o Roberto Romero. Eles não declararam conflito de interesse. Esse artigo é super recente, foi recebido em março de 2022, esse ano, e foi publicado no mês passado. Bom, o porquê da gente ter escolhido esse artigo. Algumas organizações, atualmente, recomendam ofertar progesterona vaginal às mulheres com essa gestação única e história de parto prematuro espontâneo no passado, apesar da evidência científica não ser tão elaborada a respeito da eficácia do método. A ACOG, desde 2003, recomenda a progesterona injetável e, em 2021, ela atualizou essa recomendação para uso da progesterona injetável ou da progesterona vaginal. A evidência que eles usam para se embasar nisso foi uma meta-análise que incluiu 31 estudos de dados individuais de pacientes que analisaram o uso da progesterona vaginal e a progesterona injetável em mulheres assintomáticas com risco aumentado de parto prematuro. Eles viram que o uso da progesterona reduziu o risco de parto prematuro com menos de 34 semanas em mulheres que não tinham sintomas de parto prematuro e que tinham gestações únicas, com alto risco para parto prematuro. Essa análise, no entanto, não apresentou separadamente os resultados para o subgrupo de mulheres com gestação única e história prévia de parto prematuro. Eles só colocaram como alto risco de parto prematuro. O objetivo desse estudo que a gente está apresentando hoje é avaliar a segurança e a eficácia da progesterona vaginal para prevenir o parto prematuro e desfechos perinatais adversos nas mulheres que não têm sintomas de parto prematuro, com gestação única e história prévia de parto prematuro. Aqui eu separei um folder da ACOG, onde eles colocam os benefícios, o que é e como que é administrado a progesterona injetável. Eles colocam no folder que o risco diminui em até 33% em mulheres que já tenham tido parto prematuro anteriormente. Mas a gente viu que pelo estudo em si, eles não separaram nesse subgrupo especificamente. Aqui eu coloquei o restinho do folder. Eles colocam também que o médico pode optar pela progesterona vaginal ou injetável, de acordo com a preferência da paciente e da indicação. E eu só coloquei para ilustrar mesmo. Bom, para introduzir, os autores colocam que em 2019, as complicações do parto prematuro foram a principal causa de morte em todo o mundo entre as crianças com menos de 5 anos. Os recém-nascidos que sobreviveram à prematuridade têm risco aumentado de complicações, déficit de desenvolvimento, risco aumentado de doenças crônicas, de mortalidade precoce e até mesmo de mortalidade na idade adulta. O parto prematuro é uma síndrome associada a múltiplos mecanismos. Pode ter relação com infecção, com inflamação, com disfunções vasculares, com hemorragia tecidual, com distensão do útero, com incompetência istmo-cervical, com a perturbação da tolerância materno-fetal, com a aceleração do amadurecimento tecidual, com processos imunomediados, estresse materno, declínio da ação da progesterona e outros fatores. E é justamente essa natureza sindrômica do parto prematuro que explica o porquê de um único método não prevenir todos, sequer a maioria dos partos prematuros.
Para fazer esse estudo, eles fizeram uma pesquisa em várias bases de dados e também não deixaram de lado os artigos publicados em congressos, artigos de revisão, revisões sistemáticas, Google Acadêmico, e eles usaram palavras-chave abrangentes e não colocaram muitos descritores, colocaram apenas progesterona e parto prematuro. O objetivo foi tentar incluir a maior parte dos estudos que eles conseguiram achar. Eles incluíram, então, ensaios clínicos randomizados em mulheres assintomáticas com gestação única e história prévia de pelo menos um parto prematuro espontâneo. Esses grupos, divididos entre placebo e uso de progesterona vaginal. Na verdade, também teve alguns estudos que, em vez do placebo, era o tratamento conservador, que na verdade era um tratamento mais expectante, vamos dizer assim. Excluíram os ensaios que não foram randomizados, o uso de progesterona vaginal em mulheres que já tinham sintomas de ameaça de trabalho de parto prematuro, o uso de progesterona no primeiro trimestre para evitar abortamentos e estudos cujo principal objetivo era prevenir trabalho de parto prematuro em mulheres que já tinham colo curto no ultrassom. O desfecho primário era avaliar o parto prematuro com menos de 37 semanas e menos de 34 semanas. E como desfecho secundário, eles quiseram estudar o parto prematuro extremo com menos de 28 semanas, a necessidade de tocólise, a necessidade de corticoide, o parto cesárea, qualquer evento adverso materno, então rotura prematura de membranas ovulares, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional e qualquer evento adverso perinatal também. Então, baixo peso ao nascer, enterocolite necrotizante, hemorragia intraventricular, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse, retinopatia da prematuridade, displasia broncopulmonar, leucomalácia, apatência do ducto arterioso, a necessidade de UTI neonatal, morte fetal, neonatal, perinatal ou comorbidades a longo prazo. Aqui eu peguei essa imagem do estudo, só para ilustrar os estudos que eles selecionaram no final das contas. Eles incluíram, então, no final, 10 estudos, entre eles tinha estudos multicêntricos, estudos em um único centro, a maioria em inglês, tinha um que era em uma língua diferente, e eles todos tinham as características da população que eles escolheram, que eram mulheres com gestação única e histórias de trabalho de parto prematuro prévio. Alguns estudos tinham algumas características a mais. Então, por exemplo, esse primeiro estudo ali foi feito no Brasil e ele também considerou mulheres com cerclagem cervical profilática e malformações uterinas. Então, as populações também tiveram algumas divergências, não foi apenas aquela população que eles tinham, a princípio, pretendido pesquisar. A intervenção foi o uso da progesterona vaginal, e o uso da progesterona vaginal mudou de acordo com a dose, então variou entre 90 e 200 miligramas por dia, e também o início e o fim do uso dessa progesterona. Então, a maioria dos estudos, ela variou entre no início, 20 semanas, até umas 34 semanas, 37 semanas, dependendo do estudo. Também a forma da progesterona vaginal mudou entre gel, cápsulas, supositório, então foram vários tipos de progesterona utilizados. O grupo controle, igual eu tinha explicado, em alguns estudos foi comparado o uso da progesterona com o placebo, e outros estudos foi comparado o uso da progesterona com o tratamento padrão, que seria, na verdade, a conduta expectante. E o desfecho foi a maior parte, o parto prematuro, propriamente dito, com menos de 37 semanas ou menos de 34 semanas, dependendo do estudo. Alguns variaram, 32 semanas, 28 semanas, e outros estudos também
procuraram outro tipo de desfecho. Então, às vezes, mortalidade fetal, neonatal, displasia broncopulmonar. Então, tiveram outros estudos que também tiveram outros desfechos, assim, a serem analisados. Basicamente isso, foram 10 estudos. E aí, nos materiais e métodos, né, o pessoal foi fazer a avaliação desses estudos, eles resolveram dividir os estudos e analisar cada um deles de acordo com o risco do viés. Eles classificaram cada estudo em baixo, moderado e alto risco de viés em cada parte do estudo, cada etapa do estudo. Então, eles avaliaram tanto a seleção quanto a análise dos dados, os resultados, os desfechos, as intervenções. Então, cada etapa eles classificavam em baixo risco, moderado ou alto. E no final, de acordo com cada classificação, era dado uma classificação final para cada estudo. E eles fizeram também a análise estatística com uma ferramenta também do Cochrane, que foi a análise pelo princípio da intenção de tratar, calcularam o risco relativo e o número necessário para tratar, e também consideraram a heterogeneidade dos estudos pela análise visual do Forest Plot, seguida do teste de Egger e de Harbord. Então, aqui eu coloquei para ilustrar a análise que eles fizeram do risco dos vieses. Então, cada estudo eles deram a classificação de acordo com aquela ferramenta do Cochrane, e no final eles colocaram o risco de viés de cada estudo. Aqui eles já fizeram uma análise gráfica de cada estudo separadamente e no final uma análise conclusiva, né? Então, a gente vê que os estudos menores, eles têm um intervalo de confiança mais alargado e eles estão mais à esquerda desse gráfico. Enquanto os estudos maiores, eles têm um intervalo de confiança reduzido, menorzinho, e eles estão principalmente, literalmente, em cima do 1 ali, desse intervalo de confiança. Então, no final das contas, o risco relativo acabou ficando com o intervalo de confiança não confiável, né? E acaba que ele passa pelo 1. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui para menor de 37 semanas, o efeito do uso da progesterona para prevenir partos com menos de 37 semanas, e aqui com menos de 34 semanas, mostrando praticamente a mesma coisa. Aqui, eles fizeram o gráfico de funil, né? Colocaram os estudos ali. À esquerda tem um gráfico sem o contorno aprimorado, que eles fazem depois. Então, os estudos menores, eles estão mais à esquerda do gráfico, e eles estão mais longe ali dos estudos maiores, que estão lá em cima, mais perto da linha do intervalo de confiança, do risco relativo, quer dizer. Do outro lado, a gente tem o gráfico já aprimorado, e aí eles colocam as bolinhas pretas dos estudos que teoricamente estão faltando, que poderia ter sido um viés de publicação, que os estudos que não têm o desfecho tão favorável ao uso do método que eles estão testando podem não ser publicados, então acaba dando essa assimetria no gráfico. Então, igual eu falei, nos resultados, né? Eles confirmaram o efeito dos pequenos estudos após essa inspeção visual do gráfico que eu acabei de mostrar, que mostrou essa assimetria profunda que foi estatisticamente significativa, segundo os testes estatísticos de Egger e de Harbord. Perdão. O gráfico de funil com contorno aprimorado mostrou que os estudos ausentes estariam do lado direito nas áreas proporcionalmente às áreas daqueles estudos que estariam, aqueles estudos pequenos, né, com alta significância estatística. Após ajustar o impacto dos pequenos estudos, o efeito da progesterona vaginal em prevenir o parto foi consideravelmente reduzido e se transformou em um resultado estatisticamente não significativo.
Então, o risco relativo de 0,86, com intervalo de confiança de 0,68 a 1,1, e o risco relativo de 0,94, com intervalo de confiança entre 0,86 e 1,3 para menos de 37 semanas. E a mesma coisa, um risco relativo bem similar, com intervalo de confiança bem similar para menores de 34 semanas, para parto com menos de 34 semanas. Aqui repetiu, né? Bom, essa aqui é a tabela do efeito da progesterona vaginal nos desfechos secundários. Então, eles avaliaram o risco do parto prematuro com menos de 28 semanas, cesariana, pré-eclâmpsia, qualquer desfecho materno não favorável ou também desfechos perinatais não favoráveis, enterocolite necrotizante, etc. Todos esses, eles viram que o intervalo de confiança passava pelo 1. Então, o risco relativo não era estatisticamente confiável. Apenas a admissão na UTI neonatal diminui um pouco o risco com intervalo de confiança confiável. Aqui, já a análise dos desfechos primários. Então, partos com menos de 37 semanas e 34 semanas. Eles viram que o uso da progesterona vaginal era estatisticamente significativo nos estudos que tinham menos de 150 pacientes, que foram desenvolvidos em países com baixa renda, em um único centro, com pesquisas não registradas, e que tiveram a dose de progesterona entre 90 e 100, e começaram o tratamento com menos de 24 semanas. Então, foram estudos pequenos que realmente demonstraram benefício. Os estudos maiores já não demonstraram benefício. Depois de analisar esses resultados conflitantes entre os pequenos estudos e os grandes estudos, o pessoal, os autores, né, eles concluíram que não existem evidências robustas o suficiente que sustentem o uso da progesterona vaginal em mulheres que têm uma gestação única e história prévia de parto prematuro. Eles acreditam que as evidências sugerem fortemente que os benefícios foram vistos apenas nos pequenos ensaios, e esses resultados estão atribuídos às limitações desses pequenos estudos. Aqui, a gente tem um resumo dos achados, né, da qualidade da evidência e dos desfechos estudados. Então, eu destaquei alguns para a gente comentar. Tem ali, na primeira linha, parto prematuro com menos de 37 semanas. O risco relativo de 0,64, com um intervalo de confiança de 0,50 a 0,81. Então, ele não passa pelo 1, mas é uma qualidade de evidência muito baixa. Isso se deve a uma importante inconsistência que foi vista numa considerável heterogeneidade das populações estudadas, isso por conta dos pequenos estudos, provavelmente. Então, eles tiveram um I quadrado de 75%, e, além disso, foram estudos com alto risco de viés, onde mais de 50% dos estudos que contribuíram para o desfecho apresentado, eles apresentavam alto risco de viés. Ali na segunda linha, a gente tem parto prematuro com menos de 34 semanas, também temos um risco relativo de 0,62 com um intervalo de confiança confiável, mas uma qualidade de evidência muito baixa, justamente pelos mesmos motivos. Alto risco de viés e considerável heterogeneidade dos estudos, com o I quadrado dessa vez de 66%. Lá embaixo, eu destaquei de verde o uso de corticoide antinatal. Então, o uso da progesterona vaginal, teoricamente, diminuiria o risco da necessidade do uso do corticoide antes do parto, com risco relativo de 0,98. Porém, o intervalo de confiança de 0,83 a 1,14. Então, já não é um intervalo de
confiança confiável, apesar da qualidade de evidência ser alta. E aqui, por último, um evento materno adverso. Então, a gente vê que o risco relativo de 1,1, o uso da progesterona vaginal poderia ser um risco de um evento adverso materno, porém, o intervalo de confiança não confiável, apesar da qualidade de evidência alta. Então, para concluir, a progesterona vaginal não deve ser oferecida às mulheres com a gestação única e história prévia de parto prematuro, a menos que elas tenham sido diagnosticadas com colo curto à ultrassonografia, com menos de 25 milímetros, conforme já foi provado na literatura. Porque aí sim, nesses casos de colo curto, a progesterona vaginal reduz significativamente o risco de parto prematuro e melhora os desfechos perinatais. Caso contrário, não existe evidência robusta o suficiente para que esse uso seja disseminado. É isso. Obrigado, Larissa. Você conseguiu aí apresentar bem um artigo difícil, né? Da parte estatística, um artigo denso, complicado, mas achei que sua apresentação ficou bem clara. Eu vou abrir para a professora Juliana fazer os comentários dela, depois eu abro para quem mais quiser falar alguma coisa. Então, professora Juliana, pode fazer suas considerações. É um artigo difícil mesmo, e eu até perguntei para a Larissa se ela queria manter, ela quis manter, então parabéns, Larissa, sua apresentação foi muito boa, muito segura, muito concisa, tá? Tá de parabéns. É um artigo complexo, né? Mas eu acho que ele serve para a gente refletir um pouquinho no que vem acontecendo, né? Eu, sinceramente, não tenho coragem de não passar progesterona, não tenho coragem de não abordar, né, as pacientes que tiveram partos prematuros prévios, mas, assim, a gente acaba sentindo uma decepção, porque esse assunto é um assunto complexo e antigo, sabendo o tanto que a prematuridade acarreta em relação a custo, né? Que é um custo elevadíssimo, assistência, fluxo de trabalho que não é simples, não é fácil, e mesmo assim, a gente tem uma realidade, lógico que uma realidade como a nossa é diferente do norte do país, mas a gente também não está tranquilo para isso. E assim, é uma surpresa de um artigo tão recente, com um número de trabalhos com vários, com números muito pequenos, né? Eu acreditava que em 2022 a gente já tivesse trabalhos mais robustos que deixassem essa situação e os protocolos mais claros, tá? Lógico que a gente está num centro muito estruturado, né, se comparado com outros locais, mas mesmo assim a gente não vê, às vezes a gente não vê, às vezes a gente pega um retorno ou outro e não vê a medida, apesar de tudo que o Mário já fez em protocolos, né, antes da chegada dos mais novos, um protocolo estruturado para a medida do colo do útero, né, principalmente dessas pacientes, né, teria, assim, rever e reforçar, na verdade não é rever, né, porque já está estabelecido para a gente realmente medir o colo do útero e tomar as providências, né, mas para mim foi uma surpresa muito grande, um trabalho tão recente e que não tem trabalhos de grande porte para estabelecer esse fluxo, né, em diversos lugares, né? Estatisticamente é um trabalho difícil mesmo, viu, Larissa? Mas você foi muito bem, tá? Mas, assim, eu acho que toda vez que a gente tem muitos recursos estatísticos, a gente
a Euro pode comentar, a gente fica com o pezinho atrás, né? Mas, na verdade, durante a leitura, a gente vai sentindo essa segurança maior, né? E a confiança, né? Num trabalho bem feito, mas que nos alerta da necessidade, da medida do colo uterino e do uso da progesterona nesses casos, né? E voltar à discussão se seria em todos os casos ou o que é mais importante, né? Para mim, fica claro que a medida do colo uterino tem que ser bem estabelecido e todo mundo fazer mesmo nesses casos, tá? É isso, Mário. Obrigado, Ju. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu vou fazer meus comentários aqui, depois, se vocês quiserem, vocês se manifestem. Sem dúvida que é sempre uma ducha de água fria, né? Quando a gente vê esse resultado. Mas a gente tem que entender como é que esse resultado ele foi construído. Primeiro, lá nos Estados Unidos, eles nunca foram muito favoráveis à progesterona vaginal, eles sempre foram mais a favor da progesterona intramuscular, que foi que os trabalhos até que o Roberto Romero participou também. Então, existe um certo viés tendendo para esse lado. Por outro lado, a formulação comercialmente disponível da progesterona intramuscular, lá nos Estados Unidos, ela estava até correndo o risco de ser retirada do mercado por causa de uma suspeita de uma eficácia mais baixa do que o esperado. Então, também, essa formulação americana, que é uma formulação muito cara, que ela chega a custar $800 mil por ampola, e você tem que tomar uma ampola semanal, então você imagina, 20 semanas tomando, $20 mil de tratamento. Em média, né? Então, eles estão pensando em retirar, e até ter uma reunião agora, se não me engano, em setembro, para definir se ia retirar a aprovação da droga, da progesterona intramuscular, mas eu não vi se já teve a reunião, se teve qual foi o parecer final. Por outro lado, esses estudos maiores, que não deram resultado estatisticamente significativo, que foram o estudo Optimum, que é esse daí da Norman, se você voltar lá naquele gráfico, nem não precisa não, mas no gráfico, se vocês olharem, o artigo está lá, da Jane Norman, que é o Optimum, de 2016, e da Caroline Crowder, que é o Progress, de 2017. Esses dois estudos, eles tiveram critério de seleção, um grupo muito heterogêneo. Eles colocaram pacientes com ruptura prematura de membrana prévia, com colo curto, sem colo curto, com história de trabalho de parto pré-termo, alguns com insuficiência cervical. Então, são grupos heterogêneos que é difícil de você analisar separadamente, né? Tá certo que na meta-análise, pelo que eu entendi, eles separaram só os casos de parto pré-termo anterior para fazer essa análise. E quando separaram só os casos de parto pré-termo anterior, que eles chegaram a esse resultado. Mas, em resumo, isso não quer dizer que a progesterona não funcione, né? O que o Roberto Romero quer vender, o que ele gosta de E ele fala que não tem conflito, né, Márcio? O que ele quer vender é a medida do colo, foi isso que a Juliana falou. Porque eles têm tanto ele juntamente com o Conde de Agudelo, que eu não conheço, nunca vi, não conheço pessoalmente, mas o Roberto Romero a gente já viu muito em congresso, ele é um cara muito influente lá nos Estados Unidos, mas esse Conde de Agudelo eu acho que ele vive só para fazer meta-análise, porque ele aparece em todas as meta-análises. Todas, O que eles querem vender é que a progesterona, ela deve ser sempre, a indicação deve ser baseada na medida do colo, né? Então, sempre fazer a avaliação cervical antes de indicar a progesterona. O que nós temos condição de fazer, né? Lá no hospital, o que ficou combinado com a equipe de ultrassonografia, que sempre que for solicitada, eles vão fazer. Eu tentei que fosse feito de colocar rotina, direto, né? Mas a argumentação deles é porque tem gente que não vai saber o que fazer com o resultado e dá mais trabalho, então eles vão fazer só em quem solicitar, em quem for solicitado. Por isso que eu sempre lembro os residentes de, na hora de fazer o pedido de ultrassom morfológico, colocar com medida do colo, né? Então, sempre que solicitado, a equipe de ultrassonografia vai fazer,
E aí, sempre que o colo estiver curto, tem uma indicação muito boa de dar progesterona com evidência, inclusive dos dois autores aí, do Romero e do Conde Agudelo, mostrando que, nesse caso, é estatisticamente significativo. A gente deveria parar de dar nas pacientes com a história de parto pré-termo anterior? Se a gente tem condições de fazer ultrassom de colo, a gente poderia ir monitorizando o colo e dar só naquelas em que o colo encurtasse. Se a gente não tem, a pessoa que está num lugar que não tem como ficar acompanhando a medida do colo de 15 em 15 dias, eu acho ainda que ela tem mais benefício do que prejuízo, né? Porque você vai acabar, é uma maneira de você fazer uma triagem. Talvez o NNT vai ser maior, você vai precisar de dar a progesterona para mais pacientes para evitar um caso de prematuridade. Mas, para quem não tem o ultrassom transvaginal disponível para medir o colo com frequência, eu acho que é uma alternativa. Então, eu não vejo esse artigo como sendo um artigo contra o uso da progesterona. Eu vejo esse artigo como sendo um artigo que propõe uma seleção melhor das pacientes, que as pacientes sejam selecionadas com base na medida do colo. Né? Esse é meu entendimento desse artigo. É uma estatística pesada, né? Eu acho que eles realmente se desdobraram para chegar nesse resultado. Eu acho que é até difícil você ter trabalho, ainda mais trabalhos são antigos, né? O do Eduardo da Fonseca de 2003. Não tinha ainda todo esse rigor estatístico que tem hoje em dia. Eu trabalho de quase 20 anos atrás. Depois eles foram aprimorando essa metodologia estatística e os artigos realmente mais novos, eles são mais completos, mais complexos, mas muito mais caros também. Então, é difícil de alguém querer fazer um trabalho com isso agora, Juliana, porque vai ser muito caro. Sim, não, mas assim, concordo com você plenamente. São realidades diferentes, até para a gente ainda não assim. Se a gente fosse se colocar, a gente teria que estar fazendo medida do colo de todo mundo, né? Se você for colocar o rigor. Mas, como eu falei no início, ou deixar de usar progesterona, eu não teria coragem, não. Lá no HC, a gente pode fazer a medida do colo. No seu consultório, você pode fazer, mas não é em todo lugar que você vai conseguir fazer. Não é todo lugar, aí você vai responder uma teleconsultoria, você vai falar o quê? Não, faz a progesterona. Ué. Você vai deixar de orientar? Você não sabe a realidade. Os lugares estão com estruturas muito ruins. Acho que não tem condição ainda. Mas, por outro lado, a gente vê, assim, agora fazendo a defesa aí da proposta do Romero, a gente vê paciente que tem história de parto pré-termo anterior, que vai acompanhando com o colo, e o colo grosso, mais de 4 centímetros o tempo todo, não acontece nada. Então, realmente, essa paciente provavelmente usou de forma desnecessária. Exatamente. Não, então, com certeza. Tem esses dois lados. Eu acho que eles têm razão nesse sentido, assim, que nem todo mundo vai evoluir de novo com o trabalho de parto pré-termo. Exatamente, né? O pulo do gato a gente ainda não achou. Na Talvez verdade, seja ultrassom, mas a gente teria que ser mais disseminado. Tinha que ser estabelecido para todo mundo. Eu acho que o que fica difícil ainda, que a gente ainda não tem. Se fosse estabelecido para todo mundo, talvez agora a gente já tivesse uma segurança para falar, não, progesterona não é para todo mundo, então. Né? Mas a gente ainda não tem essa realidade. Tá? E a gente acaba que a gente tem progesterona em outras situações também que não estão descritas, né? O paciente é um pouco dilatado, aí passa. Exatamente. E assim, e a gente, na hora que vê o trabalho do Optimo, né? No meio, a gente até fala assim, nossa, que é isso? Esse trabalho está aqui. Mas depois a gente entende, né? O corte que eles fizeram e aí fica mais... Pegou só os pacientes com história, né? De parto pré-termo. Exatamente, né? Mas eu acho que é isso. Para a gente ter essa segurança, a gente precisava já estabelecer para todo mundo ou né, ter esse entendimento, separar esses grupos, né? Ok. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa? Acho que todo mundo concordou com a gente, viu, Ju e Larissa? Gente, então tá, é um assunto que eu particularmente gosto muito, né, que a parte da prematuridade sempre me interessou bastante, mas eu acho que é isso, a mensagem final é essa, se puder acompanhar com o colo, ele vai te dar uma predição melhor do que a história da paciente muitas vezes é falha mesmo, mas a progesterona ela é útil para prevenção, mas principalmente nessas pacientes com o colo curto.
Semana que vem... Uma coisa, hoje, pode falar. Eu não vou abrir a câmera aqui não, porque estou em percurso. Qual que é o preço da progesterona, gente? Eu sempre fico em dúvida. A progesterona, qual que é o valor dela no mercado? Se não me engano, em torno de R$80 por mês. Tá, porque eu fiquei pensando assim, se eu fosse prescrever a progesterona para uma paciente, por exemplo, né? Não estou pensando numa paciente em rede suplementar, estou pensando numa paciente numa UBS que ela não tem, igual vocês falaram, de condição de fazer uma ultrassonografia para medir o colo. Mas se eu for pensar em solicitar um ultrassom que vai me dar uma melhor precisão, né, para poder prescrever essa progesterona, que é 80 por mês, que vai delongar um longo tratamento, ela pagando olha, vamos pagar esse ultrassom, porque ela não vai ter como fazer no SUS. Vamos pagar esse ultrassom? Pagou esse ultrassom, eu tenho mais crédito para saber se eu prescrevo ou não para uma longa data, porque eu tento prescrever para algumas pacientes e elas não dão conta de arcar com a progesterona, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Faz um primeiro ultrassom, pago, aí sim eu teria uma maior certeza se eu prescrevo ou não. Se um colo der menor que 2,5, eu falo com ela, realmente a gente tem aqui critério para prescrever. Estou pensando em custo para ela. Eu concordo com você, mas a questão é, se a gente for fazer um acompanhamento 100% igual que é o protocolo, teria que fazer ultrassom de 15 em 15 dias, entendeu? O ultrassom vai estar 100, aí vai ficar mais caro do que a progesterona. Acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui na internet, em torno de R$140 a caixa com 42 cápsulas. Então, é mais ou menos isso, por 1 mês e meio, R$140. Entendi. Senão ela vai ter que pagar o ultrassom mais a progesterona. Sim, querendo ver o que pesa, né? O risco, o benefício para essa paciente que não tem o acesso do nosso genifaria, entendeu? Isso. Estar diante do nosso protocolo é mais fácil. Tá, então compensa passar a progesterona para ela. Se você for basear em um ultrassom só, vamos supor, você adia o início da progesterona até 20 semanas. Faz ultrassom com medida do colo. O colo, vamos dizer, está 5 centímetros, 4,5 centímetros. Realmente não vai precisar de progesterona. Se ele tiver mais próximo do 2,5, o ideal seria você repetir ele com 15 dias. Né? Então, talvez estabelecer assim, vai ficar elas um corte mais assim, abaixo de 3, você já começa a progesterona, acima de 3 não precisa, mas é um número que eu estou chutando, eu não tenho esse dado, entendeu? Não entendo. Aí, se eu tivesse que pedir sequencialmente para ela vai falar, não, então eu vou comprar progesterona, doutor. Ok. Né? Ainda mais que eu já tive um filho prematuro, mesmo que eu não tenha o colo do jeito que o senhor está me falando, então vale a pena a progesterona. Não, aí vocês me convenceram. Ok, beleza. Alguém mais, gente? Então tá, pessoal. Foi ótimo, desculpa. Semana que vem nós vamos ter a apresentação do outro artigo, que quem vai apresentar vai ser a Júnia, que é o que eu já enviei da pré-eclâmpsia, mas eu vou reenviar para vocês lembrarem. Então, vou agradecer a presença de todos, boa noite e até semana que vem. Obrigada, parabéns, Larissa. Obrigada, boa noite.